Trata-se, como relatado pelo conselheiro Dimas, de 15 ações de rescisão interpostas pelo Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo contra a decisão da primeira Câmara deste egrégio tribunal. As preliminares elas foram preenchidas, portanto, o Ministério Público pede que a ação seja conhecida, temos legitimidade, o prazo foi respeitado. No que se refere à condição da ação específica, a respeito da necessidade de demonstração da infringência do dispositivo legal, essa condição ela termina se misturando com o mérito e, neste momento, será apreciada até do ponto de vista da teoria da asserção. Eu queria ainda, em preliminar, abordar algo que o SDG mencionou no parecer dele, a respeito da diferenciação da atuação do Ministério Público, ora como órgão agente, ora como órgão interveniente. E essa função do exercício de cursus legis por outro colega, ela se revela importante, doutor Renato, no sentido em que, neste momento, eu já começo a sustentação oral pedindo a improcedência dos itens 105 e 109, porque a defesa apresentada trouxe documentos importantes e históricos de maio de 1982, demonstrando que os dois servidores específicos exerciam o cargo efetivo de escriturário desde então. A defesa trouxe o edital do concurso, à época, com essas vagas para escriturário como cargo efetivo, e trouxe a portaria de nomeação do prefeito. Portanto, concretamente, a defesa demonstrou que eles exerciam cargo efetivo, de provimento efetivo, e não um emprego público vinculado ao regime geral, ao regime seletista. Portanto, com relação ao item 105 e 109, razão assiste a defesa e o Ministério Público pugna pela improcedência. Com relação aos demais fatos, a discussão travada nesses demais 13 processos diz respeito a um aspecto previdenciário. E é importante apartar isso e delimitar isso, porque o objeto da ação não questiona a migração, o aspecto administrativo. A discussão aqui centra-se tão somente sobre o artigo 93 e 94 da Lei Complementar 138 de 2010, de Embu das Artes, que permitiu aos servidores seletistas a possibilidade de terem paridade e integralidade. Esta previsão previdenciária de que os servidores aposentados tenham paridade e integralidade foi prevista no artigo 6º da Emenda 41 como uma regra de transição, a Emenda 41 de dezembro de 2003. Portanto, até dezembro de 2003, todos os servidores públicos ocupantes de cargo público de provimento efetivo, cargo público estatutário, possuíam paridade e integralidade. É o que acontece aqui com a maioria dos senhores. Como eu entrei no serviço público depois de 2003, eu já não tenho direito à paridade e integralidade. Eu vou ter direito... Como é que será calculada a minha aposentadoria? Com base na regra aritmética, da média das minhas contribuições. Portanto, todo servidor que ingressar no serviço público a partir de dezembro de 2003, ele não tem mais direito à paridade e integralidade. Todavia, a Emenda 41 fez previsão de uma regra de transição. E qual é a finalidade, doutor Renato, da regra de transição? Qual é o objetivo de uma regra de transição? É proteger, sob viés subjetivo, a legítima expectativa de quem já estava no sistema, como contribuinte daquele sistema do regime próprio, exercendo um cargo público de provimento efetivo, ou seja, aquela pessoa tinha a expectativa de se aposentar com paridade e integralidade. Mas, naquele momento da Emenda Constitucional 41, que acabou com a paridade e integralidade, ele ainda não tinha condição de aposentar. Mas a emenda trouxe uma regra de transição para dizer que você que ingressou até dezembro de 2003 tem direito à paridade e integralidade. Ocorre que aqui, especificamente no caso de Embu das Artes, os servidores não eram, eles eram servidores, essas outras 13 hipóteses aqui que eu estou mencionando, são servidores seletistas, que ingressaram em momentos variados, mas que em 2010, por conta dessa Lei Complementar 138, tiveram a eles estendidos a possibilidade de ter paridade e integralidade. Mas eles não eram detentores e não são, passaram a ser após a migração,
Migração essa que está sendo questionada no Tribunal de Justiça, tem um ADI no TJ, questionando a migração, a parte administrativa, que não é o que está em discussão aqui nesse processo, aqui nós estamos discutindo só a parte previdenciária. Então, essa questão da migração vai ser decidida no âmbito do ADI. E aqui um parêntese. Esses artigos que fundamentaram essa aposentadoria desses servidores foi revogado. A Lei Complementar 441 de Embu das Artes, de dezembro de 2020, revogou esse dispositivo. Perceberam que a situação estava delicada, né, com o ajuizamento da DI, eles revogaram essa lei e tentaram, na nova lei, estabelecer que isso não vai mais vigorar a partir de 2020 para frente. Só tentaram salvar os que já tinham sido concedidos essa paridade e integralidade. Mas a grande questão é essa, senhores. A discussão que o tribunal precisa aqui, no pano de fundo que o tribunal precisa decidir, do ponto de vista do mérito, e que isso vai refletir para diversos outros casos, é o servidor que foi migrado do regime seletista para o regime estatutário após 2003, ele pode ter integralidade e paridade? Ele tinha essa expectativa? Claro que ele não tinha essa expectativa. Portanto, se ele não tinha expectativa de direito, naquele momento, porque ele era um servidor seletista, ele nunca teve direito à paridade e integralidade, esse direito não pode, através de uma disposição municipal, ser criado após 2003. Então, por essas razões, fazendo uma ressalva também, nesses 13 casos, nenhum dos servidores vai ter prejuízo financeiro, porque todos recebem abaixo do teto do INSS. Então, eles vão efetivamente se aposentar, vai ter que ser refeita essa aposentadoria, eles vão aposentar pelo regime próprio lá de Embu das Artes, mas eles vão aposentar pela média das contribuições, não tendo paridade e integralidade. Como eles recebem abaixo do limite máximo do INSS, de acordo com as contribuições que eles verteram para o sistema, assim será feito o cálculo das suas aposentadorias. Portanto, essa é uma decisão importante do tribunal, porque nós temos diversas decisões no sentido de não permitir essa paridade e integralidade para servidores que tiveram seu cargo tornado efetivo, ou cargo de provimento efetivo, após 2003, porque essa regra de transição não poderia a eles ser aplicada. Então, foram essas as razões que o Ministério gostaria de trazer nesse momento, rogando aos senhores que o item 105 e 109 sejam julgados improcedentes e os demais itens sejam julgados procedentes para que o município de Embu das Artes refaça esses atos de aposentadoria, agora sim respeitando a legislação, a Constituição da República. Muito obrigado.